Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, está no ar o programa Notícias do Campo e hoje vamos falar sobre aves. Um dos assuntos é a gripe aviária. Nós vamos saber um pouco mais sobre os riscos para a avicultura aqui no estado de São Paulo. Vamos mostrar também uma reportagem inusitada, ou melhor, um frango totalmente diferente do padrão. A genética teria sido a causa de um detalhe nos pés da ave, a gente conta daqui a pouquinho. Tem também a receita da semana, frango com requeijão cremoso. Notícias do Campo está só começando. E nosso assunto para começar o programa de hoje é a gripe aviária, um tema muito discutido devido às recentes infestações da doença em países do continente americano e asiático. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 40 milhões de aves já foram infectadas esse ano. Aqui no Brasil, nós estamos livres, só que há uma preocupação muito grande, principalmente por causa da exportação. Recentemente foi realizada uma palestra aqui em Votuporanga sobre o Plano Paulista de Prevenção da Doença. E nós vamos saber um pouco mais sobre os riscos para a avicultura e quais as orientações para os avicultores aqui no estado de São Paulo, principalmente na região noroeste paulista. Há 11 anos, o seu Gustavo mudou da indústria para a avicultura. Ele trabalha com aproximadamente 26 mil aves nesta granja em Paris, interior paulista. Só que aqui, para garantir a qualidade do produto, um item é indispensável: a higiene do lugar. E isso o seu Gustavo sabe bem. O nosso processo da limpeza da granja aqui é diariamente, é todos os dias. A gente começa cedo para a tarde. Não deixar água acumulada, não fazer a limpeza total em volta da granja. E toda prevenção é preciso mesmo, seu Gustavo. Isso porque um surto da gripe aviária está se espalhando na América do Norte. A alternativa foi o abate em massa de frangos e perus, quase 40 milhões de aves. E para que isso não aconteça aqui no Brasil, as autoridades da área estão em alerta e realizaram em Votuporanga uma palestra sobre o Plano Paulista de Prevenção da Influenza Aviária, onde os criadores puderam tirar as dúvidas e conhecer um pouco mais sobre os riscos para a avicultura. Estamos reunindo toda a nossa equipe da Secretaria da Agricultura, que tanto na parte da defesa como na parte da extensão rural, ou seja, cuidando, vigiando, fiscalizando e, por outro lado, informando, fazem esse trabalho para que a gente possa evitar que a influenza aviária, que é uma doença muito grave, que está mais uma vez acometendo as aves aqui, que constituem tanto as nossas aves de corte, como as aves na produção de ovos, está acontecendo no continente americano, chega até aqui. Só para se ter uma ideia, o Brasil mantém a posição de maior exportador mundial de carne de frango, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. O ano 2011 bateu recorde histórico de quase 4 milhões de toneladas enviadas para cerca de 150 países, entre eles Arábia Saudita, Japão e China. E para evitar dores de cabeça, as orientações são simples. Nós passamos alguns indicadores para os produtores para que se faça a notificação sempre que tiver uma mortalidade acima de 10% ou no intervalo menor de 72 horas, sinais clínicos respiratórios, sinais nervosos, que faça a notificação aos nossos veterinários dos escritórios de defesa agropecuárias das regiões do estado. Temos 40 escritórios no estado com veterinários que podem atender essas notificações, e a gente tendo essa detecção precoce, a gente tem a vantagem de poder debelar esse foco no mínimo de tempo possível, evitando que o mesmo alastre pelo nosso país e atinja grandes proporções, como aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo agora. O Brasil está livre da doença e o motivo é justamente porque o setor está organizado e tomando as precauções necessárias. Este frigorífico em Votuporanga exporta cerca de 3,5 toneladas de frango por ano para países da Ásia, África e também para a Rússia. Nossa exportação não está comprometida, porque o Brasil é livre da influenza aviária. Inclusive, ele poderá até buscar novos mercados, já que está numa situação de livre da influenza aviária. Seja no final da cadeia ou no início, como o caso do seu Gustavo, todo cuidado é pouco para manter a gripe aviária bem longe daqui.
É como aquela figura que tantas vezes nós vimos numa caixa de frutas. Quando você tem uma fruta contaminada, ela pode comprometer a todos. De repente você tem todos adotando cuidados e uma pessoa se recusa a fazê-lo, ou por desinformação ou por desleixo. Nós temos que aí fiscalizar e sancionar, punir, porque nós não podemos deixar que uma pessoa com o seu mau comportamento comprometa um todo, que é exatamente uma atividade que produz renda, gera milhares de empregos e que pode estar em risco se os cuidados não forem adequadamente adotados. E ainda de acordo com o Instituto de Economia Agrícola, o estado de São Paulo liderou a produção de ovos no ano passado, com cerca de 850 milhões de dúzias, cerca de 30% do total nacional. Bastos é a maior produtora do estado e do Brasil, com 40% da produção estadual e 15% da produção nacional. São Paulo exportou cerca de 308 mil toneladas de carne de frango em 2014, quantidade 7% maior que a do ano anterior. E olha só, já que nosso assunto são as aves, hoje temos uma dúvida de um telespectador para responder. Ele mandou por e-mail uma pergunta sobre um possível envenenamento das aves na sua propriedade. Eu fui conversar com o veterinário para saber o que pode ter acontecido e você vai entender melhor o caso. O Marcos é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e entrou em contato com a nossa equipe para ver se a gente consegue solucionar um problema que está acontecendo lá na propriedade dele. A dúvida dele é a seguinte: ele tem uma criação de aves domésticas e com o tempo ele percebeu que algumas ratazanas apareceram no local. Para tentar eliminar esses roedores, ele utilizou um raticida, matou os ratos, só que as galinhas no local começaram a se alimentar, a bicar as ratazanas que já tinham morrido. O que aconteceu? Com o tempo, algumas aves começaram a morrer, ele perdeu 2 aves sem ter nenhum motivo. Ele não sabe esse motivo, por que tem acontecido isso. Ele desconfia que pode ter sido um envenenamento, que essas aves estejam envenenadas. Para saber sobre isso, a gente está aqui hoje com o médico veterinário Elcio Sanches, que vai ajudar a gente nessa questão. Elcio, o que pode ter acontecido na propriedade do Marcos? Olha, pode haver o envenenamento das aves, né? Porque o princípio ativo Brodifacoum, né? As aves são muito sensíveis a esse princípio ativo. Então, possivelmente, essas aves se intoxicaram, né, através da ingestão da bicada dos ratos mortos, né? E essas aves podem ter se realmente morrido por isso ou por alguma doença de ave com a coincidência, né? Certo. Uma dúvida dele também, que eu achei assim bem curiosa, é que ele questionou a gente se ele poderia estar consumindo essa carne, né, das aves, e também a questão dos ovos. Olha, este tipo de raticida, os animais que não morrem, né, ele elimina o princípio em 8 semanas. Então, após 8 semanas, a probabilidade da carne estar intoxicada ou os ovos é muito baixa, né? Então ele deve aguardar essas 8 semanas após o episódio para que se alimente desses animais ou utilize os ovos dos animais. Certo. Então qual que é a sua sugestão para ele na propriedade, que ele está fazendo para melhorar e para não acontecer isso novamente? Tomar muito cuidado, né, com o uso de raticida. Nós temos aqui esse dispositivo que é ideal para quando existem outros animais domésticos envolvidos ou até crianças, né, que você coloca a isca dentro desse aparelhinho, né? O rato ele entra por aqui para consumir e sai, então não existe o risco do contato com o raticida. Aqui nós vamos travar ele, ó. Ele não tem como abrir, ele tem uma chavinha, né? Então a criança não consegue ter controle, ter acesso ao raticida. Você deve encostar no local onde o rato passa. O rato ele não sai muito da área para ir atrás de alimentos, né? E então ele deve ter esse cuidado. Também, quando acontecer um episódio desse, lá na região em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem o Centro de Informações Toxicológicas, né? Ele deve procurar esse centro para que faça análise nas aves, né? Inclusive nas aves que morreram, para ver se existe o resíduo desse raticida. E tomar muito cuidado no uso de raticida em ambiente doméstico, né? Que essa é uma orientação que ele deve tomar muito cuidado, e também
aparelho, esse equipamento, é uma medida eficaz para ele tentar controlar essa situação. Exato. É uma coisa que ele deve, as ratazanas elas vêm atrás de alimento, né? Então ele também deve limpar os comedouros das aves todos os dias, evitar que haja sobra de alimentos, né? Então ter esse cuidado, já que tem a presença do rato, ele deve tomar medidas de prevenção, né? E aqui no estado de São Paulo, se a pessoa tiver essa mesma dúvida, tem algum lugar que ela possa estar procurando ajuda para estar solucionando esses problemas? No estado de São Paulo nós temos o CEATOX, né? As cidades maiores de cada região possuem um CEATOX. Aqui em Votuporanga nós temos São José do Rio Preto, né? Existem várias cidades do estado de São Paulo que têm o CEATOX, que você pode enviar esses animais ou pedir auxílio, né, até por telefone. Se tiver uma pessoa intoxicada e você não souber o que fazer, você pode ligar no CEATOX, né, na internet, nas listas telefônicas, tem esses telefones para que a pessoa receba um auxílio profissional, né? Certo. Então o Marcos pode ficar tranquilo que nem todas as galinhas possam estar envenenadas, né? É possível, pela sensibilidade da galinha, que as que não morreram não ingeriram. Mas devemos tomar esse cuidado aí de 8 semanas, né? Para que não haja nenhum risco da contaminação do produto dessa galinha. Bom, se você tem alguma dúvida, faça igual o Marcos, mande pra gente que nós vamos responder qualquer dúvida que você tenha. Pode ser por carta, o endereço daqui é Rua Pernambuco, 4196 e o CEP 15.500.006. O e-mail é noticiasdocampo@tvunifev.com.br. Pode ser também pelo Facebook, facebook.com/TVU Notícias do Campo, a nossa página na internet. E vamos falar também de plantas. Você por acaso já ouviu falar do manacá da serra? É bem diferente, nativa da Mata Atlântica. E nós encontramos aqui em Votuporanga. Temos algumas curiosidades no quadro Dica de Planta. O manacá ele é muito procurado aqui, só que às vezes as pessoas colocam ele em lugar que não é o lugar adequado para ele. E então ela, com pouco tempo ela perde a muda. Então o manacá ele é uma planta da serra, do litoral, né? E o clima lá é diferente do nosso. Embora tenha sol, mas é muita umidade, muito librina que vem quase todos os dias. Então quem quiser plantar um manacá da serra aqui, ele deve de colocar ele em lugar meia sombra, molhar todos os dias mesmo. Esse não pode faltar água, né? E ele é uma planta que você vê aqui a variedade dele. A hora que ele abre a flor, é o botão. A hora que ele abre a flor, ela é branca. Quando é amanhã, essa flor aqui já está rosa. E aí, com o passar do tempo, ela vai ficando nessa cor aqui, ó, meio azulada, né? Então, é uma planta que floresce bastante também. Também, da mesma forma, a adubação é importante, mas a água não se pode descuidar dela. Se ficar um dia sem molhar, ela murcha inteira. Aí, se você molha, ela volta. Mas se passar muito tempo assim, ela começa a perder as folhas. E se ficar em lugar de muito sol também, ela começa a secar as pontas dos galhos e corre o risco de você perder ela, se for em lugar de muito sol. E no próximo bloco você vai conferir uma reportagem fora do comum. Vamos voltar a falar de aves. No caso, de um frango muito inusitado que nós encontramos próximo à cidade de Cardoso, aqui no interior paulista. Você não vai acreditar, mas a gente conta essa história e os detalhes daqui a pouquinho. Tem receita também e vamos ensinar a fazer frango com requeijão cremoso. Voltamos já, não saia daí.